Eu vi um vídeo do Vinfinda. Pra quem não conhece esse canal, é o canal do Eliezer. Ele fez um vídeo sobre Portugal e falando sobre os problemas de Portugal, né? Que eu acho que assim, no final de tudo, deu a entender no vídeo dele que a culpa, mais ou menos assim, dos problemas, a causa dos problemas de Portugal são os imigrantes, né? Só que eu queria trazer alguns dados para complementar e até como contraponto também do vídeo dele, em relação à imigração aqui em Portugal. Primeiro de tudo, eu vou deixar tudo que eu falar, todos os dados que eu passar, eu vou deixar o link na descrição, tá? Tô levando o carro para abastecer, aliás, acabei de sair do posto e vou aproveitar para gravar porque o dia tá um pouco corrido, mas enfim, vou deixar todos os dados aí na descrição e vocês checam aí, são todos dados oficiais, tá? O que acontece? Eu já falei isso aqui outras vezes, tá? Mas eu vou repetir e vou deixar os dados aí. Se você pegar a pirâmide etária de Portugal, a pirâmide etária nada mais é do que os dados, né? Um gráfico sobre as idades da população de Portugal, né? E se você pegar a pirâmide etária de Portugal, você vai perceber que, por exemplo, tem muito mais pessoas de 40 a 45 anos ou 45 a 50 anos do que de 0 a 5 ou 5 a 10 anos. O que significa? Que daqui 20 anos, as pessoas que estão na faixa dos 40 a 50 anos vão aposentar. E as pessoas que estão na faixa dos 0 aos 10 anos vão estar trabalhando, né? Ou seja, elas vão estar contribuindo com a aposentadoria, vão estar pagando a aposentadoria das pessoas que hoje trabalham, mas serão aposentadas. Só que, o que acontece? Para cada uma pessoa de 0 a 10 anos, tem pelo menos duas de 40 a 50 anos. O que significa que vai ter um déficit no futuro. Vão ser 2 aposentados para uma força de trabalho, se não mudar nada em Portugal. Outro problema de Portugal: 20% da população portuguesa é imigrante. Vão para outros países da Europa. Portugal é o país da União Europeia que mais imigra. Também é um problema, porque o salário de Portugal é baixíssimo, baixíssimo. E a população de Portugal, com razão, logicamente também, ela procura oportunidades melhores. Outro dado, eu conversando hoje, por isso que veio a ideia de fazer o vídeo também, eu conversando hoje que eu fui vindimar, né? Eu acho que chama vindimar. Eu fui colher uva para fazer vinho. E tinha um colega lá, um amigo, que ele tem uma filha que vive na Alemanha. E na Alemanha também tem um problema etário, é um problema da Europa toda, é um problema que já existe no Japão há muito tempo. O Japão é um spoiler dos problemas que o mundo vai enfrentar mais pra frente, com a diferença de que o Japão tem uma puta estrutura e a Europa, pelo menos Portugal, Brasil, que também está enfrentando esse problema, não tem essa estrutura, mas enfim. Na Alemanha, o governo alemão, ele aluga casas para imigrantes portugueses, imigrantes italianos, espanhóis que ganham menos e vão viver melhor, imigrantes brasileiros também, e vão viver melhor na Alemanha. Um dado importante também, eu tô aqui para passar dados e no final eu vou tirar uma conclusão. Se você segurar aí até o final do vídeo, acho que você vai entender bem o que eu tô querendo dizer. Outro dado importante que o Eliezer passou no vídeo dele: tem quase 750 ou mais de, em média, 750 mil casas abandonadas em Portugal, tá? E existe quase 800 mil imigrantes em Portugal. Isso significa que tem quase uma casa abandonada por imigrante. Então esse papo de que o arrendamento tá caro porque tem muito imigrante em Portugal, também pra mim é papo furado, tá? Porque se quisesse resolver, faria igual o governo da Alemanha, que aluga casa. Essas casas abandonadas, eles se apropriaram dessas casas e eles alugam essas casas para os imigrantes. A filha dele, que vive na Alemanha, paga 150 euros por mês de arrendamento numa casa, num T1 na Alemanha. Se o governo de Portugal resolve fazer isso, acaba com o problema do arrendamento. O arrendamento volta a diminuir muito, porque a demanda vai baixar muito e os arrendatários, que hoje exploram muito, né, nos valores dos aluguéis, já não poderiam cobrar mais esse valor, porque o governo seria uma competição de um valor mais barato. O governo não quer resolver esse problema, porque tem condição de resolver. E Portugal, se não vier imigrante, vai acontecer esse problema de, no futuro, daqui a 20 anos, já não vai ter gente suficiente para pagar a aposentadoria de você hoje, que talvez, não é todo mundo,
inclusive é minoria, que vem criticar o imigrante de Portugal, o imigrante brasileiro, o imigrante africano. Acontece que se a gente não vier para cá, você não vai aposentar. A matemática não fecha, é só matemática, não é nem opinião. Então é muito importante que os brasileiros, pelo menos, eu acho que fazer esse vídeo para hater, para quem critica, não vai adiantar nada, porque assim, o preconceito se combate com a informação, né? Porque preconceito é só ignorância. Mas acho que não adianta muito, não. Mas enfim, é bom para os brasileiros saberem também, ou para os portugueses sensatos, que precisam da gente, sim. Precisam por quê? Mas não precisa vir brasileiro, é só vir alemão. Por que vai vir um cara da Alemanha com o salário é mais de 2.000 euros, um cara da França com o salário é mais de 1.500 euros, para ganhar 700 e tantos euros aqui? Que ainda vai descontar, vai para 600 e poucos euros. Então Portugal precisa sim de imigrante. O que Portugal precisa e não faz é resolver o problema. Tem casa, tem condição, tem estrutura para resolver esse problema. O salário aqui precisa sim aumentar para atrair imigrante, inclusive imigrante europeu, já que vocês odeiam tanto, alguns odeiam tanto os imigrantes brasileiros e africanos, que atrair imigrante europeu, o jeito é aumentar salário. Não tem outro jeito. O jeito é o governo se apropriar dessas casas que são inúteis, que estão poluindo o ambiente. No centro do Porto tem um monte de casa abandonada horrível. O governo se apropriar dessas casas, igual o governo da Alemanha fez, igual o governo dos países nórdicos fizeram, que todos os países da Europa passam pelo mesmo problema de Portugal, que é o envelhecimento populacional. E se você acha que eu estou viajando, o dado está aí. A estatística também da queda de população portuguesa está aí nesse dado também, junto com a pirâmide etária, o gráfico. Então, assim, não é opinião, é dado. Vocês precisam sim, é matemática. Vocês precisam sim de imigrante. E para com esse papo de Portugal não precisa de imigrante, que imigrante só piora o problema de Portugal. Não, o imigrante é a única solução para o problema de Portugal. Vocês estão vendo por um ângulo errado, vocês estão sendo enganados, tá? Inclusive o brasileiro que cai nesse discurso aí, Portugal precisa dos bons imigrantes. É óbvio que precisa dos bons imigrantes, mas esse papo aí, de uma extrema, que eu canso de falar aqui, não é nesse sentido, não. É no sentido de Portugal, que não precisa da gente, não precisa de brasileiro, não. É mentira isso aí. Enfim, pro português, que é claro que ele não vai estar me assistindo até agora, mas fica no geral aí, até como argumento para brasileiro que ouvi esse tipo de bobagem. Oficialmente aqui em Portugal existem 235 mil aproximadamente residentes brasileiros, né? Imigrantes brasileiros residentes em Portugal. Mas ilegal. Não existe imigrante ilegal brasileiro. Se existe imigrante ilegal brasileiro aqui, é só um desinformado que não sabe que ele pode fazer a manifestação de interesse, enfim. Você com a manifestação de interesse, você não é imigrante ilegal. É outra ignorância. Só que tem uma coisa, existem mais portugueses vivendo no Brasil do que brasileiros vivendo em Portugal, tá? Esse número de brasileiros vivendo em Portugal hoje, residindo oficialmente em Portugal hoje, é o mesmo número de portugueses que em uma década, de 1950 a 1960, imigraram de Portugal para o Brasil. 235 mil portugueses foram para o Brasil em uma década. Então, para você ter noção do quanto de portugueses, você imaginar o quanto de português já imigrou para o Brasil e o quanto de português ainda imigra para o Brasil. O jovem português, ele vai para o Brasil ganhar melhor. O jovem que se forma aqui vai para o Brasil ganhar melhor, ser valorizado lá. Porque o Brasil paga melhor que Portugal, quem é especializado, quem é... Enfim. É só para dizer, um contraponto do vídeo dele, porque eu deu meio que a entender que um dos problemas de Portugal é imigrante. Eu não acho que é. Eu acho que é negligência do governo e dos próprios portugueses, de alguns, né? Que acham que o problema é o imigrante. E eu quero dizer, ao meu ponto de vista, o imigrante não é o problema de Portugal, o imigrante é a solução de Portugal. É a única coisa que eu tenho para dizer. Isso é matemática, isso é dado. Vou deixar tudo aí, se você tiver interesse, ao invés de me xingar, antes de me xingar, dá uma olhada aí na descrição do vídeo, entra nos links, são todos sites portugueses, tá? Ou sites europeus, para não falar que é informação duvidosa, tá tudo aqui. Todos os sites, Público PT, o Observador Portugal, um site oficial aí de estatísticas, né? Que tem a pirâmide etária, tá tudo aí na descrição, vou deixar tudo na descrição. Enfim, eu não vou editar esse vídeo, eu vou postar assim mesmo, porque meu notebook tá horrível. Eu tentei falar assim rápido, sem pausar muito, sem errar, justamente por isso. Meu notebook tá muito ruim, então eu vou postar assim mesmo. Eu tô um pouco sem tempo hoje também, eu quero postar um vídeo todo domingo. Então eu tô dirigindo aqui, o celular tá aqui, não me atrapalha em nada.
tô pertinho de casa, tô até dando volta aqui, na verdade. Mas enfim, é uma opinião baseada em dados, tá? Não é baseada em preconceito, não é baseada em nada, é baseada em dados. E se você acredita ou não, enfim, são só dados, tá? Era a informação que eu queria trazer, essa era a opinião que eu tinha. E muito obrigado por assistir, obrigado pelo seu tempo de novo. Uma epifania que veio aí conversando com os portugueses que têm parentes vivendo em outros países. E eu vejo que quanto menos imigrante Portugal tiver, maior o problema vai ser. E é isso aí, obrigado por assistir, obrigado pela atenção. Deixa o like, se inscreve, comenta, aquilo de sempre. Obrigado pela atenção, seu tempo e tchau.